Peço aos queridos para abrirem vossas Bíblias, Antigo Testamento, segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Versículos 1 a 7. Repito, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Os irmãos têm achado? E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém, queridos? Deus abençoe. Pai das luzes, doador de todo o dom perfeito, o Deus em quem não há sombra de variação, nesta noite dominical nos aproximamos com temor e tremor diante de Ti para a exposição da palavra. E o que te peço é: seja com aquele que fala e seja também com aquele que ouve, em nome de Jesus. E no final queremos todos glorificar o nome do Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, oro com gratidão. Amém. Queiram por bondade sentar, Deus abençoe. Eu já não vou falar mais, já não vou me apresentar, ou que seria reapresentar-me. Eu creio que a maioria estiveram ontem no culto distrital, aí no Parque Paulistano, e foi um culto marcante. Foi muito bom ver. Fui informado que tinha perto de 1.000, quase cerca ou mais de 1.000 pessoas, e foi uma verdadeira demonstração da força do distrito. Por isso, aceitem os meus parabéns. Deus é convosco. Deus certamente tem ainda muito mais por fazer, mas o que Ele já fez já é muito bom. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ronaldo, sua esposa, os filhos, que abriram o coração para nos receber. Eu vim com este jovem em januário, e em nossa conversa acabamos sempre convergindo, dizendo que verdadeiramente não temos nada do que reclamar. Estamos sendo bem tratados, e a Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Eu estou a torcer para que o dia do meu regresso chegue, porque quando alguém visita que nunca vai, já aborrece. E não quero ser um visitante que não sabe a hora de ir. Orem por nós. Nós vamos regressar a Luanda dia 19, e
continuar o trabalho para o qual Deus nos chamou naquele país, em Angola e não só. Eu sou também pastor de uma congregação e não é fácil alinhar o ministério itinerante de pregar o Evangelho pelo mundo e pastorear. É verdadeiramente custoso. Mas Deus tem nos dado graça, Ele deu-nos um bom número 2, e eu tenho dito que todo homem que lidera tem que aprender a orar a Deus para lhe dar um bom número 2. E não é fácil ser número 2, porque o número 2 não pode ficar muito atrás do número 1, mas também não pode passar para frente dele. Então é uma arte preciosa. E achar um bom número 2 é como achar uma boa mulher. Quem achou sabe o que estou a falar. E quem não achou ainda pode orar para achar. Deus abençoe os queridos. Eu queria lhes pedir para não fecharem vossas Bíblias, mas como não fiz, então vou pedir-lhes para abrirem novamente o texto da palavra do Senhor. E eu quero destacar algumas palavras, algumas frases no texto lido, para dela extrairmos a expressão temática de nossa meditação e as lições que Deus colocou no meu coração para partilhar com os irmãos, que são apenas 2. E eu quero destacar com os irmãos no versículo 5 a seguinte palavra: o ferro caiu na água. O versículo 5 diz assim: e sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. O irmão pode repetir esta palavra? O ferro caiu na água. Algumas versões dizem machado, é a mesma coisa. O machado caiu na água. E eu vou preferir usar essa expressão: o machado caiu na água. E clamou e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. Outro destaque é a palavra que está no versículo 6. E disse o homem de Deus: onde caiu? Repita esta pergunta: onde caiu? Mais uma vez. E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau. Repita essa palavra: cortou um pau. Mais uma vez. Então o que é que nós temos aqui? O machado caiu. Onde caiu? E cortou um pau. O machado caiu na água. Onde caiu? Cortou um pau. E então o meu tema é meio inusitado, meio esquisito, mas eu não quero fazer mudança, porque é disso que eu vou falar. Então meu tema seria machado, pau e onde caiu. Machado, pau e onde caiu. Minha intenção, meu desejo, usando de um certo método pedagógico para os irmãos, eu vou pedir que os irmãos repitam. É só porque eu não quero que os irmãos vão para casa sem levarem a mensagem. A mensagem é mesmo o tema: machado, pau e onde caiu. Repita comigo: machado, pau e onde caiu. Amém, queridos? Eu gostaria, para quem gosta de anotar, deixe-me assim rapidinho, antes de lhes dizer que eu gostaria que vocês escrevessem e depois ouvissem. Depois de escreverem, para quem gosta de anotar, depois eu vou lhe pedir para focar só tua atenção em ouvir o que Deus colocou no meu coração para partilhar com vocês. Mas este texto, logo à primeira vista, quando nós lemos, pelo menos para mim, e sempre que eu li este texto, eu filo no sentido de instruir, de falar para obreiros, para ministros, para pastores, diáconos, diaconisas, evangelistas, nas oportunidades algumas que Deus me permitiu falar para a liderança cristã. Esse é um dos textos em que eu mais falei. Este e que eu sempre falei do fator Jetro. Este é um texto
com lições profundas e preciosas para a liderança. E ele começa: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. O sentido no original é que não é que o lugar fosse estreito, é que o lugar ficou estreito. Aí começamos a perceber que eles cresceram, o grupo de discípulos do profeta, nesta escola, essa escola de Eliseu, escola que Elias havia deixado, e eu vou falar daqui a pouco disso. A escola cresceu em número, e então o espaço ficou pequeno, e diz a Bíblia que os alunos, não o mestre, não o profeta mor, não Eliseu, mas os discípulos viram a condição a que ficou o lugar, e então foram ter com o mestre dizendo que o lugar ficou estreito, e pediram permissão para que ele os liberasse a ir até o Jordão. Naturalmente, por causa do rio havia muitas árvores, e ali cortassem viga para ampliar e aí estabelecer mesmo mais uma escola de profetas maior. E isso é interessante, porque aqui, se eu quisesse e extrair um princípio de vida, aí é, repito, mais aplicável até à liderança, aos líderes, aos homens de Deus, eu diria que não é nós que crescemos com o lugar, é o lugar que cresce conosco. Se nós não crescermos, o lugar não vai crescer, mas se nós crescermos, o lugar vai crescer. Isso aplica-se em todos os sentidos. Se, eu não sei como é que chamam, como é que vocês chamam, que nome dão aqui no Brasil. No meu país tem muitos nomes. Um deles que eu gosto de dizer, o faz-me rir. E o faz-me rir não é o real, faz-me rir é o dólar, é o euro. Se o faz-me rir, se o dinheiro começar a entrar muito dinheiro no teu bolso, no teu cofre, na tua conta bancária, mais cedo ou mais tarde, e mais cedo do que tarde, você vai mudar do lugar onde você vive. Aí você vai chegar, vai dizer: meu Deus, estou cansado dessa laje, vou agora para um condomínio Jardim Morumbi. Por quê? Você só muda-se para lá, não é? Quando quando você cresce financeiramente, você percebe que o lugar em que você está já não te comporta. Então você muda. Do mesmo jeito, espiritualmente, quando você cresce espiritualmente, o lugar em que você está começa a perceber que ele fica pequeno. E então você vai ter que crescer. Há coisas que vêm na mente, não estava no roteiro, mas vem assim no meu espírito. Aconteceu com José. Deus dera a José sonhos de grandeza, sonho de liderança, e somado a isso, o pai dele deu-lhe túnica de destaque no seio dos irmãos, e por causa disso ele passou por algumas vicissitudes, algumas dificuldades, e então chegou um momento em que os irmãos, por inveja dos sonhos que ele constantemente contava, e muito mais ainda pelo pai haver dado uma túnica de várias cores, isso mesmo naquela época que valia, né? Essa época aqui não tem valor. Se aparecer aqui um cidadão com túnica de várias cores, a gente vai dizer carnaval fora de época, né? Mas naquela época tinha o seu valor, era símbolo de destaque no seio dos irmãos, e aquilo causou um conflito tal que na oportunidade que os irmãos tiveram longe do pai, agarraram no moço, despojaram-no da túnica, despojaram-no da túnica, e chegaram ao pai dizendo que
o moço morrera. Olha só o que o Espírito de Deus está trazendo no meu espírito, que eu acho profundo. Aqui está a loucura e às vezes a insensatez, a pequenez do cristão, às vezes na casa de Deus. É que, Jonas, vem já, é que o pai vestiu-lhe de uma túnica de várias cores, e isso provocou uma rixa e uma inveja, um ciúmezinho na igreja de Jacó, e eles lutaram para arrancar aquela túnica. Aqui está a nossa limitação espiritual e nossa fraqueza espiritual. É que esses irmãos infelizes dele podiam odiar o moço, mas não podiam impedir o plano de Deus na vida do moço. E para mim isso é desperdiçar ódio, porque quando Deus estabelece alguma coisa na vida de alguém, fale o homem, faça o homem, diga o homem, está na mão de Deus a chave, e então vai acontecer. É desperdício de energia. Mas observa, eu trouxe ele para os irmãos perceberem que os irmãos lutaram para ficar com a túnica dele e conseguiram. Só que a totalidade, quando Deus gera José, a expressão do plano de Deus em José não circunscreve-se, não se limita apenas à túnica, mas também ao sonho. Na verdade, a túnica, ela serve para destacá-lo apenas na casa de Jacó, no território de Jacó. Mas José não tinha só túnica, José também tinha sonhos. E os sonhos de Deus para Jacó estavam fora das fronteiras e do limite da casa de Jacó. O sonho que Deus colocou na vida de José envolvia Egito. Então eles conseguiram ficar com a túnica do moço, só conseguiram ficar com aquilo que diz respeito à herdade de Jacó. Agora, aquilo que envolve nações, não conseguiram impedir. Logo, o que eu estou a dizer em termos práticos é: se Deus levantar você nessa comunidade, nessa igreja, se alguém lutar contra você, contra a posição em que você está a desperdiçar energia, porque Deus não te chamou apenas para ter destaque em Itaquera. Você também tem sonhos que envolvem São Paulo todo, ou que envolvem Brasil todo. Se eles te afundarem aqui, Deus vai te levar para o Paraná, e aí vai ser uma glória só. Se eles baterem você aqui, Deus vai te levar para o Rio, e a glória vai ser maior. Portanto, a tua vida não tem túnicas apenas, tua vida tem sonhos, e sonho é maior do que túnica. Agora, quando nós crescemos espiritualmente, o lugar também fica pequeno. Em outras palavras, para juntar o que eu disse, a casa de Jacó já não nos serve. Então Deus trabalha pelas circunstâncias até chegarmos a ser o segundo homem no Egito. Que coisa preciosa. Então aconteceu, disse, o lugar é pequeno e vamos lá. E a coisa linda é que eles disseram assim, eles é quem tiveram a visão. Eles é quem tiveram a visão. Eu falo muito isso para os líderes. Eles é quem tiveram a visão. Mas eles não foram adiante sem primeiramente consultar a Eliseu. E Eliseu teve que dizer, ide. E eles rogaram, sirva-te de ir conosco. E ele disse, eu irei. Toda visão exige uma convocação. Qualquer visão que Deus dá, ela envolve uma convocação. Deus pode te dar uma grande visão, mas ela não vai se concretizar sozinho, só com você. Ela vai carecer de uma convocação. Há pessoas que vão entrar dentro do teu sonho.
sonho. E quem vai dar vida ao sonho não é você. Quem vai dar vida ao sonho são outras pessoas. Assim aconteceu com José, como eu falei de José. Ele teve o seu sonho, mas o sonho dele, ao invés de levar no palácio, levou aonde? Ele levou na prisão. Agora, o sonho de Faraó é que ele tirou da prisão. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deixa pedir aos irmãos para não focar, senão vou falar de liderança e não vou falar da mensagem que Deus colocou no meu coração. Se os irmãos tomarem nota nas vossas Bíblias, o versículo 1, 2, 3 e 6, 1, 2, 3 e 6, neles eu quero que os irmãos anotem como nós devemos encarar qualquer problema que surja em nossa vida e como Deus também encara os problemas da nossa vida. Na verdade seria assim, como nós devemos encarar os problemas que nos acontecem e como Deus encara os problemas da nossa vida quando nos surgem. O que é isso? Versículo 1 diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. 2, vamos pois até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. Ora bem, por que é que eu li estes dois textos? Porque eu quero que quem estiver anotando, anote aí a maneira como Deus trata os nossos problemas e como nós devemos lidar com problemas quando surgem. Aqui vou usar 5 verbos transitivos. Vou usar 5 verbos no infinitivo. Primeiro, identificar o problema. Segundo, clarificar o problema. Terceiro, simplificar o problema. Versículo 3. Quarto, corrigir o problema. Versículo 6. Quinto e último, anular o problema. Versículo 6. Vou repetir. Identifique o problema. Dê nome ao problema. Por isso que Jesus gostava ao curar dizia: que queres que eu te faça? Porque ele queria ouvir as pessoas darem nome ao seu problema. Quero ver. Identifique o problema. Segundo, depois de identificar o problema, clarifique o problema. Tem que estar bem claro que problema é, porque ele vai te ajudar a simplificar. Quando alguma coisa é confusa, você não consegue resolver. Mas quando já está claro que problema é, aí fica mais fácil. Diga comigo, mais fácil lidar com o problema. Essa palavra mais fácil é o que significa simplificar o problema. E depois de simplificar o problema, aí corrija o problema. Não ande com problema. Irmãos, sabe, há pessoas que estão enfrentando novos problemas, mas vivendo com problemas velhos. Eles passam... Por exemplo, vão passar para 2013 com problemas de 2012 e vão encontrar em 2013 os problemas de 2013 e ali ele vive no meio dos dois problemas e vive sufocado. Corrigir o problema. E o último, foi Eliseu quem fez isso, anular o problema. Estas mesmas expressões que eu usei, Deus também trabalha do mesmo jeito. Ele identifica o problema, Ele quer identificar o problema, Ele clarifica o problema. E como Ele é um Deus poderoso, Ele simplifica. Por isso que às vezes quando nós estamos chorando, Ele parece que nem está nem aí. Não é que Ele te abandonou, é que ele sabe muito bem que esse problema na mão dele não é problema nenhum, está bem simplificado. E Ele corrige o problema. Qualquer problema que Ele tornar simples é porque Ele já corrigiu. E todo problema que Ele corrigiu, Ele vai te dizer: minha filha, levanta, toma um banho abençoado, sorria, coloca um sorriso nos lábios e avança que o problema está anulado, já não existe mais. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Amém, queridos? Bom, isso eu diria é uma... Nós em Angola falamos aperitivo, que eu passei para os irmãos. Agora eu quero pedir a vossa atenção. Eu disse aos irmãos, isso queria que anotassem. Os que anotam, que têm esta prática de anotar, tendo anotado, identificar o problema, clarificar o problema, simplificar o problema, corrigir o problema, anular o problema. Agora quero que ouçam. Todos, chamo vossa atenção para a palavra de Deus.
Eu começaria a exposição desta mensagem não tocando em Eliseu, mas começando em Elias. Por quê? Porque esta escola de profetas, a escola de Eliseu, é uma escola que Eliseu herdara de Elias. No capítulo 2 do segundo livro de Reis, por expressa revelação, Elias toma conhecimento que ele seria arrebatado, tomado de sobre os homens e levado para Deus. E os alunos ficaram a saber disso, tanto os alunos da sua escola em Gilgal, quanto os alunos da sua escola em Jericó, todos tomaram conhecimento de que Elias seria tomado de sobre si. Dentre os alunos, dentre os filhos de profetas, há um destaque especial que se dá a Eliseu. Eliseu é um homem que se apegou muito, se ligou muito a Elias. E quando Elias entende que agora é o momento de partir até o Jordão, de onde o Senhor tinha um encontro marcado com ele, ele volta-se para o seu servo, ele volta-se para o seu discípulo, ele volta-se para o seu filho e diz: fica-te aqui em Gilgal, porque Deus me mandou ir até Betel. E Eliseu, ele faz um juramento, diz: eu juro diante de Deus em cuja presença estou, que eu não te deixarei ir. E aí Elias aceitou o convite e saíram de Gilgal e foram até Betel. E quando chegaram em Betel, Elias repete as mesmas palavras: fica aqui porque o Senhor me mandou ir até Jericó. E ele repete as mesmas palavras dizendo: eu não fico. E Elias vai com ele, sai de Betel, chega até Jericó. E em Jericó ele diz: agora é para valer, agora fica mesmo. E ele diz: eu estou em cima de um juramento, não fico, não aceito. Vamos. E eles foram. Quando chegaram no Jordão, antes de atravessarem, perto da margem para a travessia no outro lado, Elias volta-se para Eliseu e diz: pede-me o que queres que te seja feito, e assim será. Se me vires ser tomado de sobre ti, assim se fará. Se não me vires, não se fará. É que por quê? Ele diz: pede-me o que queres que te seja feito. E Eliseu disse: peço-te porção dobrada do teu espírito. Elias simplesmente disse: pediste coisa dura, pediste coisa preciosa. Se fosse pedir carruagem de bois, já que ele era bom nisso, nós diríamos que seu pedido é materialista. Se ele pedisse uma esposa nova, abençoada, né? Ele pediu porção dobrada do seu espírito, o que mostra que ele tinha uma inclinação para as coisas espirituais. Diz: se você vir ao ser tomado, será, se fará, se não, não se fará. O que ele faz? Elias tira a sua capa, e a capa era as vestes secundárias. É como eu tenho cá uma camisola, uma camiseta dentro. Ele tem essa camisa. Lá em Angola a gente chama camisola. Não liga não, tá? Lá em Angola a gente chama camisola. Então, faz de conta que o dia assim o pastor se enganou, pensou que está em Luanda. A capa é exatamente este casaco. E ele toma a capa, Elias toma a sua capa e coloca sobre o rio. E o rio se abre, assim como está aí. Este é o rio se abre e eles passam juntos. Assim que eles passam, no outro lado, havendo passado, aí de repente Deus, através de carros de fogo, separa os dois, e Elias é elevado acima, e a capa com a qual ele abriu o rio cai
em terra. E Eliseu pega na capa. Vamos voltar aqui. Eliseu pega na capa. Mas ele pega dizendo o seguinte, se não estou em erro, é 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Ele pega na capa e grita assim, diz assim: onde está, ele dobrou a capa, onde está agora o Senhor Deus de Elias? Em seguida, ele pega na mesma capa, coloca no rio e o rio se abre. E ele passa para a outra margem. Escute cá. Os irmãos vão compreender onde é que eu estou aí. Eu gostei de um filme, a trilogia de Bourne. Alguém já assistiu? Bourne. Agora surgiu a continuidade, que é o legado do Bourne. E eu fui ver com a minha filha o legado, um filme interessante. E eu quero lhes falar não do legado do Bourne, porque é destruidor. Deixe-me lhes falar do legado de Elias. Elias, a razão pela qual Eliseu se apegou a Elias, não é a mesma pela qual Elias queria que ele ficasse atrás. Este Elias tinha a revelação de sua subida para cima. Eliseu tinha convicção do seu lugar no reino de Deus. Ou seja, Eliseu está entrando como uma bênção, porque está nos fazer entender que Deus nunca fica sem testemunha. Elias queria ser levado para cima e sem deixar herdeiro. Eliseu entendeu que o seu lugar é tomar posse do legado de Elias. E aqui existe aquilo que eu chamo as 3 heranças de Elias sobre o Eliseu. Primeiro, me acompanhem com a Bíblia. A primeira herança, quando a capa de Elias, quando Elias é tomado para cima, a capa cai e ele toma em suas mãos a capa. Aqui está o primeiro legado de Elias, é que a capa de Elias se tornou a capa de Eliseu. Esse é o primeiro legado. Obrigado, toma. O segundo legado é que a Bíblia diz que quando ele pega a capa, ele faz uma pergunta: onde está agora o Senhor Deus de Elias? A segunda herança de Elias para Eliseu é o Deus de Elias. Primeiro, a capa de Elias. Agora, o Deus de Elias. E tem uma coisa interessante aqui. Quando ele pergunta onde está agora o Senhor Deus de Elias, sabe como é que Deus lhe respondeu? Deus lhe respondeu com um milagre. Meu Jesus, eu quero lhe explicar uma coisa. Surgirá um momento na tua vida em que você vai orar e nenhuma resposta. Vai buscar o Senhor numa vigília, nenhuma visão. Vai pedir: Senhor, eu vou naquele culto porque tem um vazão que vê tudo e Deus vai falar comigo. Deus não vai falar contigo nada. Vai chegar um momento que você vai orar, vai buscar o Senhor, nem em visão Deus fala contigo, nem em revelação Deus vai falar contigo, nem em sonho vai falar contigo, muitas vezes nem na palavra Deus vai falar contigo. Sabe o que Deus está a fazer? Quando você fala, quando você pede, quando você ora, Ele não te responde nem com visão, nem com revelação, nem com sonho, é porque Ele vai te responder já com um milagre. É já com um milagre. Quando Ele pergunta onde está agora o Senhor Deus de Elias, como é que Deus respondeu? O rio se abriu, o mar, o rio se abriu. Deus respondeu-lhe com um milagre. Talvez você não entendeu bem a dimensão desse milagre. Quando Elias passa pelo rio, junto com ele, Elias pegou na capa, Elias colocou a capa no rio e o rio se abriu e passaram ambos. Esse se tornou o último milagre de Elias. Quando Elias é arrebatado, agora é ele quem coloca a capa de Elias sobre o rio, capa sem Elias, e o rio se abre. Aí o que é que nós entendemos? Que o último milagre de Elias se tornou o primeiro milagre de Eliseu. E fareis as obras que eu faço, mas as fareis maiores. Dizem os estudiosos que Elias realizou em seu ministério 8 milagres e Eliseu 16 milagres. E as fareis as mesmas obras e as fareis maiores.
do que eu faço. Os irmãos estão a entender alguma coisa? Aí ele passa. Se os irmãos compreenderam, quando Elias passa com Eliseu, escute cá, quando Elias passa com Eliseu, Eliseu não tinha nada na capa, a capa é minha. Quando Elias passa, Eliseu não tinha nada nas mãos. Quando Elias é arrebatado e ele está sozinho, ele volta com alguma coisa nas mãos. Ele atravessou sem ter nada, porque tinha a presença de Elias. Quando já não tinha a presença de Elias, agora voltou com aquilo que é de Elias. A presença de Jesus não está fisicamente no mundo, ela está aqui pelo nome. Os discípulos disseram: Mestre, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. É verdade, eu não fui convosco em pessoa, mas eu fui convosco pelo meu nome. Quando você vai expulsar demônio, não é que Jesus está ao teu lado, não é preciso ele estar ao teu lado, mas ele está ali pelo nome que você usa. Em nome de Jesus, eu te ordeno, sai doença, sai demônio, e ele tem que sair, porque a presença dele está aqui pelo seu nome. Há uma coisa que está aqui no meu espírito que eu quero falar, que está a passar, que eu quero falar, mas eu vou falar. É que eu quero lhes passar a seguinte lição. Quem quer ser usado pelo Senhor, com toda sinceridade, quer que Deus lhe use com grandeza. Quem quer ter aqui na sua vida uma unção especial do Senhor? Irmãos, eu não sou manipulador de auditório. Eu não vivo mexendo com as emoções das pessoas. Eu sou pregador da palavra e acredito no poder da palavra. Mas a razão por que eu lhes faço esse pedido e porque eu lhes pergunto quem quer realmente tomar uma unção, é porque a palavra está a nos mostrar aqui como podemos tomar posse disso. A Bíblia fala que Elias sai de Gilgal até o Jordão. Os teólogos dizem que essa caminhada toda é cerca de 120 quilômetros. Não é de ônibus, não é de metro, 120 quilômetros. O que Deus está a ensinar-nos aqui é algo precioso. Existe aquilo que eu chamo as duas distâncias da unção de Deus. Ou seja, se você quer ficar com a unção, primeiramente você tem que ter a quilometragem de Elias. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Agora escuta, o melhor não é a quilometragem de Elias. Quando Elias é arrebatado, a capa cai. Sabe como é que ele vai pegar a capa? Para pegar a capa da unção, sabe como é que ele pega? Pegue a capa. Para pegar a capa, a distância de um joelho dobrado. É a distância de um joelho dobrado. Este moço, ele está a viajar comigo o mundo. Mas se Deus lhe usa, Deus vai lhe usar com certeza. Mas não é pelas minhas quilometragens, é pela distância do joelho. Ele pode viajar o mundo comigo, mas se ele não for homem de joelho dobrado, a capa não cai sobre ele. A distância que nós temos para pegar a unção é joelho dobrado. Estamos na época da geração que quer unção apenas por imposição de mão. Pastora, por mim, eu quero que Deus me use como você. Não é assim que Deus te usa. Eu posso impor as mãos sobre você 100 vezes, 1000 vezes. Não é assim que você vai pegar a graça. É joelhos dobrado. A graça está à distância de um joelho dobrado. Mas eu agora entendi que o que Deus quer é algo forte ainda.
Se eu perguntasse qual é a herança que nós queremos, muitos diriam, eu quero a capa de Elias. Das 3 heranças, a capa de Elias, o Deus de Elias, está a faltar uma, que eu não lhes falei. Quando ele atravessa o rio com a capa de Elias, no outro lado da margem, os discípulos de Elias, da escola de Jericó, viram Eliseu de longe e bradaram, agora repousa sobre Eliseu o espírito de Elias. Terceira herança, o espírito de Elias. Primeiro, a capa de Elias. Segundo, o Deus de Elias. Terceiro, o espírito de Elias. Pastor Ronaldo, as pessoas diriam assim, qual é a coisa mais importante? Alguns diriam, o mais importante é a capa de Elias, ou capa ungida, ou capa que abre rio. Para mim não é. Porque a capa de Elias é uma coisa que pode ser também de Eliseu. E se pode ser de Eliseu, pode ser minha. Não, pastor, o mais importante é o Deus de Elias. Isso é o mais importante. Mas também eu diria que não, porque o Deus de Elias é o meu Deus, é o Deus de todo, é o Deus de todo mundo. Para mim, hoje, pelo menos o mais importante é o espírito de Elias. Para mim é o mais importante. Sabeis por quê? Porque estamos diante de uma geração, queridos irmãos, que querem a unção, que querem o poder, que querem a graça, mas não querem o Espírito. Eu disse no meu país, se eu ouvir, e tenho por graça divina influenciado dezenas de pregadores, e alguém às vezes já chega a aparecer e diz, eu vi alguém que prega como pastor. Oh, que graça! Isso não é que me alegra. A minha alegria não é saber que alguém prega como eu. A minha alegria é saber que alguém tem o mesmo espírito que eu tenho, a mesma humildade que eu busco, a mesma integridade que eu busco. Temos falta de espírito de Elias. Queremos a unção de Elias, mas não queremos a humildade de Elias. Queremos o Deus de Elias, mas não queremos a integridade de Elias. Hoje, o mais importante é o espírito de Elias. E este moço, Eliseu, herdou o espírito de Elias. E aí pegou uma escola bem abençoada. Mas só que a escola nas mãos dele cresceu. Está aqui o que eu queria falar. Obrigado, Espírito Santo. Diz a Bíblia que os irmãos têm paciência comigo? Tenham paciência, tá? Eu vou chegar num lugar para espremer. A Bíblia fala que eles saíram de Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Em cada lugar o que ele disse? Não te deixarei. Não te deixarei. Não te deixarei. Não te deixarei. Sabe qual é a lição que Deus quer nos dar nessa noite? Igreja Metodista Wesleyana de Itaquera, pega isso. Pega isso em nome de Jesus. Deus está aqui a nos ensinar que Eliseu foi longe demais para ser desafiado, mas esteve perto o suficiente para ser abençoado. De Gilgal até o Jordão é longe, mas é longe demais para lhe desafiar. Mas ele nunca saiu perto de Elias, porque temos que estar perto o suficiente para sermos abençoados. Irmãos, as pessoas ímpias não nos entendem. Mas que isso? Passa ano, 10 anos sempre crente. Nós estamos aí longe demais. Deus está nos desafiando com a distância de sua vinda, mas estamos cada vez mais perto da sua bênção. Longe demais para ser desafiado, mas perto o suficiente para ser abençoado. E tem outro detalhe. Quando ele sai de Gilgal, Betel, Jericó, quando chega no Jordão, a história muda. De Gilgal até Jericó, diga comigo, seguidor. Não escutei, não gostei. Agora, do Jordão, quando Elias é tomado, já não é mais seguidor, agora é líder. A razão
Só ele é quem tinha essa revelação, só Eliseu. Elias não tinha a revelação de que Deus não nos chamou para sermos seguidores apenas. Deus nos chamou para liderarmos a nossa vida, liderarmos a caminhar, a nossa família, liderarmos a nossa comunidade. Vá longe demais para ser desafiado, mas esteja perto o suficiente para ser abençoado. Mas não se importe, continue a seguir. Um dia já não és mais seguidor, já és líder. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém se torna um bom líder se não for um bom seguidor. Saiba seguir, um dia você vai ser um bom líder. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu tive um pastor que não gostava de mim. Literalmente, não gostava de mim. Mas eu nunca, em nenhum momento, me virei contra aquele homem. Aliás, eu até falo dele, neste primeiro livro, falo dele. E agradeço o facto dele ter sido duro comigo, porque forjou-me numa escola do sofrimento. Eu sempre, porque Deus me fez entender que o que eu tenho contigo é liderança. Deixa eu entrar na mensagem, porque já que a última vez, meu pastor tem dito assim: quando alguém está a pregar e está a falar, não sei qual é a palavra que eu usaria aqui no Brasil, nem em Angola a gente diz, está a falar lixo, não está a falar nada. Meu pastor fica atrás dizendo: prega bem tua última mensagem. Prega bem tua última mensagem. Prega bem. Quer dizer que, meu querido, nunca mais. Nunca mais. Porque ele gosta quem alimenta. Então, eu não quero ouvir o pastor Ronaldo dizer: prega bem tua última mensagem. Então, deixa eu entrar na mensagem. Qual é a mensagem que eu lhes falei? O machado, onde caiu o pau. O machado, onde caiu o pau. Em pouco mais de 10 ou 15 minutos eu termino a minha mensagem. Mas atenção, a pregação está aqui. Se alguém perguntar para si: pastor, querido irmão, como é que foi o culto? O culto não foi um bom culto de adoração. A pregação foi o quê? A pregação está aqui, é essa. Não vou dizer para esquecer tudo que eu já falei até agora, porque a palavra de Deus não pode esquecer. Estou a dizer: pegue-se a mensagem que é esta. Diz a Bíblia que Eliseu, glória a Deus por Eliseu, quando os moços foram e começaram a cortar a viga, um dos discípulos teve um acidente. Não é incidente, é acidente mesmo. Ele pega o cabo e bate sobre a árvore, e o machado, o ferro cai, e ele fica com o cabo na mão. E quando o cabo cai, ele brada: ai, meu pai, perdi o machado e era emprestado. Eliseu chega e diz: onde caiu? E ele aponta: caiu aqui. Eliseu pega num outro machado, corta um pau e joga sobre o lugar indicado. E diz a Bíblia que o machado cai, que o pau cai sobre as águas, e o machado começou a nadar, começou a flutuar. Os irmãos usam a palavra flutuar? O machado começou a flutuar, porque a mensagem está aqui, é isso que eu quero falar. O machado começou a flutuar. Nisso eu vou colocar, eu e você, essa igreja, na posição, na condição do moço que perdeu o machado, e vou colocar Eliseu na condição e na pessoa do Deus Todo-Poderoso. E a minha lição simplesmente é o seguinte: o machado caiu e Eliseu fez o machado flutuar. E a lição é essa: você trabalha com aquilo que se afunda, mas o teu Deus trabalha com aquilo que flutua. Pode contar isso na tua vida. Nós trabalhamos com aquilo que afunda. A carne é fraca, diz a Bíblia. Essa carne é pesada, sofre tentação. Essa carne se cansa. Esse corpo às vezes sente vontade de abandonar. Às vezes nos desanimamos. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos com aquilo que afunda. Mas glorifique a Deus que o teu Deus está
trabalhar na tua vida com aquilo que flutua. Quando você está cansado, Ele é o descanso para o cansado. Quando você está aflito, Ele é o socorro do atribulado. Quando você está triste, Ele é a alegria do entristecido. Quando você está doente, Ele é o remédio para as tuas doenças. Por quê? Porque o teu Deus não está a trabalhar para te afundar, Ele está a trabalhar para te fazer flutuar. Repito, o homem trabalha com aquilo que flutua, mas Deus trabalha com aquilo que... O homem trabalha com aquilo que afunda, mas Deus trabalha com aquilo que flutua. Sabe por que você não caiu ainda? Não é mérito teu, é porque a mão do Senhor está sobre tua vida. E Ele impede você de afundar, você de pecar, você de ir para o mundo das drogas, da prostituição, do pecado, porque as mãos do Senhor estão sobre tua vida. Se você nesta noite bater no peito e dizer que a mão de Deus é comigo, não é nenhum exagero, é a mais pura verdade. Se você bater no peito e dizer, Jesus está dentro de mim, você está a cumprir com a verdade de que a mão do Senhor impede você de afundar, Ele faz você flutuar. Salmos 1, 2, 4, Salmos 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor quem estava ao nosso lado, os homens já nos teriam engolido vivo. É verdade, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, muitos de nós não estaríamos aqui, mas a mão do Senhor é a mão que trabalha para nós não nos afundarmos, mas sim para nós flutuarmos. Vocês não gostaram desse versículo, talvez vou lhes dar outro. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso. A palavra mais importante é hoje é naquele. Tudo posso. Não esqueça o fortalece. Tudo posso. Tudo posso. Se você estiver naquele, você pode tudo. Você está naquele, é por isso que você não se afunda. Porque Deus está a trabalhar na tua vida para você flutuar. Para você flutuar. O que você está a viver, se você não fosse crente, você fumaria 20 maços de cigarro e ainda procuraria crack. Mas a mão do Senhor está sobre a tua vida. Você só louvando. Vai dar tudo certo. Está tudo arrebentado em casa, mas está cantando. Vai dar tudo certo. Ontem comeu arroz de terceira, mas vai dar tudo certo. Porque Deus impede você de se afundar. Você está a flutuar. Eu quero ter uma ideia, entender quem está flutuando na mão do Senhor. Levanta as suas mãos. Eu quero entender. Eu só flutuar. Talvez esse versículo não serviu para muitas pessoas. Vou lhes dar outro versículo. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está aquilo que eu chamo o poder da Trindade. Primeiro, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, Deus Pai, e na força, o Espírito Santo, do seu poder. Não há maior poder do que o nome de Jesus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É pena que nem todos vão ver, mas vou fazer do mesmo jeito. Pastor, com todo respeito, esse versículo está dizendo assim, olha o que eu vou fazer. Eu estou dizendo assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força. Olha onde é que eu estou me apoiando. Na força. Agora que você vai entender. Esse versículo está dizendo assim. Na força do teu Deus. Quando você é fraco, coloca a tua força no teu Deus. E esta força, esta fraqueza é força. Se você pensar que é forte, na tua força você vai descobrir que você é fraco. Se você depositar a tua fraqueza no Senhor, você vai descobrir que essa fraqueza é força. Meu Jesus. Estou a dizer assim, que a força do Senhor é o alicerce onde nós colocamos a nossa fraqueza. Agora ouve. E a nossa fraqueza
é o caboclo onde Deus coloca o seu poder. Na sua força eu coloco minha fraqueza. Na minha fraqueza Ele coloca o seu poder. Porque Deus não existe poder com poder. É poder com fraqueza no reino de Deus. Diz assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a mensagem do Senhor? Repita comigo: eu trabalho com o que se afunda, mas o meu Deus trabalha para eu flutuar. Alguns já estão a flutuar. Alguns já estão a flutuar. Agora observa. A Bíblia diz que Eliseu, aqui está aquilo que eu chamo, eu nunca tinha visto isso. Deus me abriu os olhos, descobri que aqui tem 2 martelos importantes. Primeiro, 2 machados. O machado caiu. E quando Eliseu perguntou, onde caiu? Caiu aqui. Diz a Bíblia que Eliseu cortou. Se ele cortou, ele não cortou com a mão, cortou com o machado. E Eliseu não foi aí para cortar, foi para acompanhar. Eliseu, um machado era emprestado, caiu. Eliseu pega emprestado outro machado, corta o pau e joga onde o machado caiu. Diga comigo: pau para flutuar. Eu só conheço um pau. Já que estamos a falar que Eliseu é Deus, só conheço um pau que Deus viu que é capaz de impedir-nos de afundar. Ele jogou este pau há 2000 anos atrás. Aquilo que nós chamamos de cruz. Naquele pau, naquela madeira, Jesus deu a sua vida, morrendo em meu lugar. Eu estava indo a caminho do inferno, mas Deus disse: ei, você não vai se afundar. Eu vou jogar um pau e esse pau vai fazer você flutuar. Aqui nós temos a tipificação da cruz do Calvário que Deus colocou no mundo para você não afundar, mas para você subir para cima. E glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda lição. Segunda lição. A primeira, Deus trabalha, nós trabalhamos com o que afunda. Deus trabalha com o que flutua. Somos fortes na força de Deus, mas somos fracos na nossa força. Na nossa força somos fracos, mas na força de Deus, por mais fraco que você seja, quer tirar as dúvidas? Quer tirar as dúvidas? É claro que você não vai fazer isso. Fica só fraco uns dias. Depois vai expulsar demônio. Vai sair. Vai. Em nome de Jesus, vai sair. Porque a tua fraqueza, na sua força, é força. Segunda lição. Onde caiu? A segunda lição também é essa, bem simples. Onde caiu? Repita, diga comigo. O endereço da vitória é o endereço do fracasso. Ele perguntou: onde caiu? Onde é que você fracassou? Onde você fracassou é aí que é o endereço da vitória. Estou a dizer em outras palavras: de onde se cai, se levanta. De onde se cai, se levanta. Se você não gostou dessa, vou dar outra. Olha para o irmão que está ao lado e diz assim: se sair, você cai. Mas se cair, não saia. Se você sair da presença de Deus, não importa quanta unção você tem, você cai. Mas se você cair, não saia daqui, porque de onde se cai, você levanta. Deus vai levantar você.
Quem está caído, Deus hoje vai levantar você. E não vai levantar você em outro lugar, é aqui mesmo, onde você está. Se você sai, você cai. Mas se você cai, não saia. Não saia deste lugar. Não saia desta casa. Oh, pastor, você não sabe o quanto já falaram mal de mim. Não saia daqui. Porque Deus vai levantar você mesmo nesse lugar e vai envergonhar aquele que falou mal de você. De onde se cai, se levanta. Agora, eu vou finalizar. Deixa eu até fechar a Bíblia. Mas eu vou finalizar te abençoando. A Bíblia diz, e eu vou tomar um homem, novamente a pessoa de Elias. Antes desse cenário, Elias, eu tenho dito que o ponto fraco de Elias se chama Jezabel. Elias está no Monte Carmelo, capítulo 18, 1 de Reis, o fogo cai, o povo dança, só o Senhor é Deus. Aí houve um recado dizendo que Jezabel lá no palácio jurou, é isso que Elias fez? Eu juro, se amanhã à tarde a cabeça dele não vai rolar. Como o ponto fraco de Elias é Jezabel, Elias tremeu. E Elias foge de Jezabel. Foge das saias. Foge de Jezabel. E quando ele foge, ele chega num pé de zimbro para pegar uma sombrazinha em meio àquele deserto. Deita-se aí e faz uma oração estúpida. Em um certo sentido é estúpida, mas em outro não. Porque esse texto, novamente para líderes, nos ensina que todo homem de Deus tem um pé de zimbro na sua vida. Todo homem de Deus chega sempre a um momento de desânimo. Elias chegou dentro do pé do zimbro, deita-se e ora, Deus, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Espera aí, Elias. Eu não acredito nessa oração. Eu acredito que Elias estava dizendo o que ele não queria dizer. Porque se você quer morrer mesmo, Elias, então vai ter com Jezabel. Se você quer morrer, ao invés de fugir de Jezabel, vai se oferecer. Então você não quer morrer coisa nenhuma. Você está doente na alma. Como Deus sara as nossas feridas, envia um anjo que cozinha para ele, come, bebe e diz, tem uma caminhada de 40 dias, ele caminha. E quando ele caminha, ele entra. Eu disse que vou terminar vos abençoando, amém, queridos? Ele adentra numa caverna. E nesta caverna é símbolo de voltar à era pré-histórica. Deus lhe aparece, não em terremoto, não em fogo, nem em vento, mas num cício, e diz, que fazes aqui, Elias? E Elias argumenta dizendo, Deus, só eu fiquei por profeta. O teu povo derribou os teus altares, quebrou o concerto e mataram os profetas. Deus disse, estou a parafrasear, estás enganado. Você não é o único que ficou por profeta. Eu deixei ficar 7.000. E contigo é 7.001. E tem uma diferença. Os 7.000 são melhor do que você. Porque os 7.000 eu guardei. Você se escondeu. Saia para fora. Volta pelo teu caminho. E vai. E está aqui a mensagem. Unge 3. Eu estou dentro do tópico de onde se cai, se levanta. Unge 3 pessoas. Azael, rei sobre a Síria. Jeú, rei em Israel. E unge, o mais doloroso, Eliseu, profeta em teu lugar. Primeira coisa, Deus disse, unge Azael, rei sobre a Síria. Olha só, na hora de morrer, Deus está a dizer que agora é que o teu ministério vai ser internacional.
Unge alguém que não é da tua terra. Na hora de morrer. Meu Deus, não quero isso para mim não. Segundo, unge a Jeú, rei sobre a tua terra. Agora o mais doloroso. Unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Unge Eliseu, profeta, em teu lugar. O que é isso? Deus está a dizer, Elias, embora ninguém seja insubstituível, a minha obra não pode ficar sem profeta. Ninguém pode lutar para tomar o teu lugar. Mas, quando chega a tua hora de ir, você não pode deixar o teu lugar vazio. Eu pensei que os irmãos iam pegar. Agora eu vou entrar para outro ângulo. Eu sei que os irmãos vão pegar, eu sei. Porque eu vou falar prático. O pastor Ronaldo está aqui. E eu vou lhe fazer um pedido respeitoso. Se eu, pastor, fosse aqui da igreja, se eu cobiçar o teu lugar, se eu lutar para afastar o Senhor daqui, eu diria assim, pastor, não lute, não discuta. Vou fazer um pedido, pastor, levante-se. Quando alguém como eu estiver a lutar pelo teu lugar, não lute, não discuta, não brigue, não. Saia, se afaste. Deixe ele sentar. Porque antes do Senhor te dar este lugar, primeiro Ele te ungiu para este lugar. E quando você sair, eu desejo o lugar para o qual você foi ungido. Eu vou sentar no teu lugar, mas é um lugar vazio. Porque a unção não está no lugar, a unção está na pessoa. E a lição é, eu prefiro ter unção sem cadeira do que ter cadeira sem unção. Nunca. Por isso é que eu disse, pastor, pode levantar, porque mais vale ter unção sem cadeira do que ter cadeira sem unção. Eu se sentar numa cadeira sem unção, vai começar a haver confusão dentro da igreja, vai haver problema. Mas ele que tem a unção sem cadeira, onde o Senhor lhe levar, vai dar certo. Onde colocar a planta dos seus pés, o Senhor lhe deu. Onde colocar a palma da sua mão, toma posse, porque Deus te ungiu para aquilo. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe, não lute. Gente, político é que luta para ir na casa da mamãe, do mãe do santo, pai do santo, para garantir o lugar. Crente não, pastor não, homem de Deus não. Ele diz que é o meu lugar, pode entrar aí, é o teu fracasso, é a tua morte. Eu vou prosperar para onde o Senhor me levar. Eu quero dizer nesta noite, algumas pessoas que estão aqui não têm lugar ainda, mas têm a unção onde elas estão. O Senhor vos ungiu, o Senhor vos ungiu. Vamos estar em pé em nome de Jesus Cristo. No meu país havia um homem de Deus, também o Senhor já o levou, um grande homem de Deus. Ele foi o vice-líder da nossa denominação lá. Um certo dia, eu chamo aqueles brincalhões de igreja, eu chamo alguns bandidos de igreja. Tem gente que é bandido de igreja. Tem
Tem uma noiva em Itaquera, tem outra na Vila Nive, tem outra não sei onde. Os bandidos de igreja, né? E tem outros que são piores ainda. Aqueles profetas de cozinha. Acho que aqui no Metodista não há. Na Assembleia de Deus tem muitos. Que eles só profetizam na casa das irmãs. Na igreja nunca profetizam. Nunca deu conta? Quando vai na casa da irmã, o Senhor está me mostrando, o Senhor está me falando. Mas na igreja Deus nunca lhe mostra nada. Fico com o pé atrás com esses profetas. E esse um grupo desses profetas que eu chamo. Na igreja tem quarteto que canta, mas também tem quarteto que fofoca, né? Aí tem um desses grupinhos lá de noção, um quartetozinho aí, inspirado pelo diabo, claro. Não era quarteto, eram 6 pessoas com um líder. Um dia chegaram num culto, pseudo culto de avivamento. Aí profecia. O Senhor está dizendo para o pastor que aquele não é teu lugar. O teu tempo aqui acabou. Assim diz o Senhor dos exércitos. Como tem gente ousada, né, pastor? Aquele não é o teu lugar. E aqui, deixa eu falar, um homem de Deus. Aquele homem era um homem respeitável, homem de jejum e oração. Olha com quem eles foram se meter. Com Daniel. Daniel é alguém que lhe joga na cova dos leões não comem, resolvem jejuar, não é? Por uma razão, né? Que leão só come carne viva, né? Leão só come carne viva, leão não come carne assada, é carne viva, tem que ter sangue. E quando o homem está debaixo de oração, a carne não está mais viva, está queimada, então não dá certo, não pega. Um homem queimado de oração, assim diz o Senhor. E sabe o que o pastor fez, pastor Ronaldo? O homem de Deus disse: tenha certeza que isso é de Deus? Sim, porque o Senhor não está mais em comunhão. Deus, tenha certeza? Tem. Pastores, aquele homem de Deus saiu, foi ficar atrás, disse: quem tem a consciência, se você tem consciência que Deus é quem falou, assuma um lugar. Quem é que vocês foram colocar? E foram colocar alguém que é o vice, que é o que Deus falou para ascender. Não sei se foi já uma obra de panela feita. Mas o pastor, antes de estar, disse: só se Deus não me chamou. Se Deus chamou-me, como estou certo que sim, as vossas palavras se cumprirão e não cairão por terra. Se não me chamou, as minhas palavras prevalecerão. Ele foi. Durante uma semana, não, durante um mês, o pastor vinha cultuando, sentava atrás. Passado um mês, primeira notícia bomba. Uma das moças descobriu-se que estava grávida. Sabe como descobriram que estava grávida? Não é que ela estava grávida, é que ela ficou grávida e achou que tinha que ir para a clínica para abortar. É ali onde o juízo de Deus pegou ela e ela morreu. Quando tomaram notícia da morte dela, a profetiza, aquela já mesmo é que profetizou, é que disse já aquele não é teu lugar. Toda assustada, chorando, ia anunciar a outra. Não se sabe de onde veio o carro. Piu! Estraçalhou, vou usar essa expressão, a moça. A gente diz em Angola, engomolhe, engomada, pá, morto. Aí o líder do grupo, quando tomou conhecimento disso, aí chorando, foi diretamente na casa do pastor. Que ele disse: pastor, perdoa. Perdoa o que, rapaz? Está pedindo perdão de quê? Perdoa, pastor. Fale com teu Deus para ter misericórdia de nós, porque nós, não Deus, nós tiramos o Senhor do lugar onde Deus te colocou. Pastor é pastor, irmãos. Vou mudar. Pastor é pai. Eu pensei que os irmãos iam dizer amém. Pastor é pai. Pastor,
levantou o moço, abraçou-lhe, chorou e disse: meu Deus, se essas mortes estão vindo por causa do que aconteceu e para estabeleceres o meu nome, tenha misericórdia deles. Quando o pastor acaba de orar, a mãe de uma das moças que passou a noite gemendo às portas da morte, disse que naquela hora, porque mais tarde ela falou, a filha que estava às portas da morte de repente recuperou a sua vida. Que Deus abençoa os ungidos que estão nas suas cadeiras, e que Deus abençoa os ungidos sem cadeira, e que tenha misericórdia dos que estão na cadeira sem unção. Pai, eu quero louvar teu nome, porque entendo que nesta noite a mensagem é direcionada para conscientizar, para tomarmos posse e guardarmos, Senhor Jesus Cristo, de um modo, na verdadeira mordomia, os talentos que nos tens dado, as bênçãos com as quais nos estabeleces, e também para nos encorajar de que nós não vamos afundar por causa das tuas mãos, que em meio às lutas e os problemas da vida nos faz flutuar. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço pela Igreja Metodista Wesleyana de Itaquera. Eu oro e te agradeço pela vida do pastor Ronaldo. Eu oro e te agradeço pela vida dos pastores que com ele trabalham, dos aspirantes. Eu oro e te agradeço pela vida dos diáconos, diaconisas, todos os homens de Deus que estão cá no seu lugar e com a sua unção, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Obrigado. Deus abençoe.